Vete da imagem, que tal você, em uma manhã, ganhar o correspondente a um dia inteiro de trabalho? Maravilhoso, não é? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Vicente do Improvete e eu gostaria de te dizer que existe uma possibilidade de você conseguir isso. Sabe de que forma? Através da gestão da sua agenda. Você pode ser capaz de fazer em um único período o que muitos outros fazem num dia inteiro de trabalho. Agora a pergunta é: como gerenciar a sua agenda de modo que você consiga fazer isso? De modo que você consiga ser produtivo. Porque, afinal de contas, isso significa produtividade. E sabe o que é produtividade? Produtividade é maior lucro. Quanto mais exame você fizer em menos tempo, maior a chance de você ter lucro. Quando eu comecei no mercado que eu estou agora, assim que eu terminei a minha pós-graduação, eu tinha a pior gestão de agenda possível, que era aquela seguinte: ligou, eu atendo. A minha agenda era vazia, eu não tinha cliente na época e eu precisava atender. Mas eu não estabelecia uma organização. Eu entendia na época que eu precisava mesmo era fazer o exame. Não estava nada errado com isso. Mas acontece que, como alguém me ligava e eu atendia, eu fazia longos deslocamentos durante o dia para fazer esses exames e, às vezes, eu acabava voltando no mesmo lugar 2 vezes no dia. Então, essa é uma forma muito ineficiente. E com o passar do tempo, à medida que a sua agenda vai ficando mais ocupada, se você não tiver atenção sobre isso, o fato é, você pode diminuir drasticamente o seu lucro. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão do lucro. Porque se nós formos mais produtivos, a gente ganha mais, lucra mais. Se a gente for menos produtivo, a gente vai lucrar menos. E isso, essa simples relação, faz ter mais clareza do impacto que uma agenda ineficiente traz ao nosso trabalho. Porque esses impactos a gente pode dividir eles em impactos diretos e indiretos. Eu vou falar para vocês alguns impactos diretos agora. Uma agenda ineficiente, ela pode aumentar o índice de atrasos e faltas. Você já, por acaso, mensurou a quantidade de atrasos e faltas que ocorrem na sua rotina? E você já calculou na ponta do lápis o que significa uma única falta? Porque nós somos prestadores de serviço. Um cliente ocupa um horário na agenda. Se por algum motivo ele falta, a gente não consegue colocar outro cliente para substituir esse horário e produzir nesse horário. Esse foi dinheiro perdido. Se você é um volante, você pode ter até se deslocado ao local e o paciente faltou, você gastou sua gasolina, você rodou a quilometragem, e aí eu posso até falar do segundo efeito direto, que é o aumento do custo operacional. Está relacionado com isso. Você gasta para ir executar aquele exame, porque isso é um custo operacional, e de repente você percebe que o cliente não está lá, ele não foi. Então, você perdeu o tempo e você perdeu dinheiro, sim. Então, isso já vai corroendo o seu dinheiro do mês. Eu não sei quantas faltas você tem, mas dependendo do grau, você pode estar num momento tão crítico que é a ponto de comprometer o seu negócio mesmo.
com repetidas vezes, né? Imagina, todo mês você tem um índice altíssimo de atraso. Muito complicado, né? O terceiro efeito direto seria a diminuição do lucro do exame. Já está até explicado, né? Se deslocou para fazer o exame, não fez o exame, gastou para fazer e não ganhou nada. Da onde que saiu esse dinheiro? Do lucro, do mês, do dia, não é verdade? O quarto efeito direto seria a diminuição da qualidade do seu exame. Porque se você está correndo para fazer os seus atendimentos, porque a sua agenda está desorganizada, isso vale para fixo e para volante, você vai querer compensar o tempo até durante a execução do exame. Você vai estar mais influenciado aos meios externos para interferir no seu diagnóstico, na sua atenção. Então, uma agenda ineficiente compromete a qualidade do seu exame. Total. E o quinto, a gente poderia falar, inclusive, do atraso em cadeia. Efeito dominó. Você está totalmente desorganizado, atende um paciente e esquece do outro. Vamos colocar uma situação dessa. Você esqueceu que existia uma paciente agendado em tal horário e aí você está atendendo o outro nesse horário. Qual é o reflexo disso? Você vai trazer uma cascata de atraso. Você é uma cadeia de atraso. Todos os pacientes que estiverem marcados depois dele vão estar com horário atrasados. Esses são só os efeitos diretos de uma agenda ineficiente, porque ainda existem os indiretos. Posso trazer mais 5 aqui para vocês. 5. Primeiro, desestimular e até gerar até uma revolta, porque fica aqueles clientes totalmente atrasados, aí você chega num local, você confirmou o exame, diz que estava confirmado, chega lá e ele não está, você vai acabar ficando revoltado. Você pode sobrecarregar a sua agenda. Porque se não tem um critério, um método para você estar executando os seus exames, 5 exames pode sobrecarregar a sua agenda. Você demorar um dia inteiro para fazer 5 exames. Não sei se você faz 5. Talvez você faça menos. Agora, se você não está com pouco exame e já não mantém um padrão de organização, quando você tiver 5, você vai ficar levando o dia inteiro para fazer esses 5. Um outro efeito indireto seria em afetar a sua credibilidade com o paciente. O cliente, ele acaba tendo assim umas reações ásperas. Quem dirá até ficar muito irritado com atrasos. Independente da qualidade do seu exame, do seu nível de formação, do que aconteceu antes disso, não importa. O cliente agendado, ele vai querer ser atendido naquela hora. E ele aceita um tempinhozinho, pequeno, tá? De 5, que é no máximo 10 minutos de atraso. Agora, mais do que isso ele já começa a trazer um nível de insatisfação. E a recorrência vai acabar o quê? Influenciando diretamente na credibilidade do seu trabalho. Um outro efeito indireto seria o seu desgaste emocional, físico. Se você tiver equipe, até da sua equipe. Porque imagina todos os dias clientes ásperos reclamando de você ou da sua equipe. Todos os dias. Todos os dias. É uma situação desgastante para todos. Inclusive, eu passei por um momento muito crítico dentro do meu serviço por causa de uma agenda ineficiente. Eu tinha uns horários de agendamento e esses horários de agendamento eles estavam errados. Só que eu só descobri isso mais para frente, eu nem tinha consciência disso. Eu só consegui descobrir isso depois que eu contratei uma consultoria. E como o agendamento estava sendo feito de forma errada, eu estava tendo muitos atrasos de atendimento. Logo,
Todos os clientes estavam reclamando. Logo, começou a ter um desgaste generalizado dentro do meu serviço. E eu só consegui resolver isso depois que contratei uma equipe para auditar o que é que estava acontecendo na minha rotina e descobrir qual era o problema. E a gente descobriu que estava na agenda. Infelizmente, nessa época, não tinha o Improvet para estar trazendo essas informações de forma gratuita ainda aqui para evitar que problemas ocorram, ou problemas desse tipo ocorram dentro da nossa rotina. E por fim, o efeito indireto de uma agenda ineficiente é o quê? Freia o crescimento financeiro. Limita o seu crescimento. Porque até usei o exemplo de 5 exames demorar o dia inteiro para fazer. Agora imagina que se você tem um método que você pega essas 5 exames e faz só pela manhã. O que aconteceu? Sobrou uma tarde inteira para você. Você faz o que quiser com ela. Usa de tempo livre, usa para trabalhar em outra atividade. Mas o fato é que nós precisamos estar totalmente atentos à gestão da nossa agenda. E aí, como fazer a gestão? Nesse momento, eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo o que eu vou dizer, porque você está, nesse momento, apto a descobrir como ter a sua agenda eficiente, porque sabe das consequências que são não ter, tá? Primeira coisa, eu queria te dizer, tenha horários agendados. Evite um perfil de atendimento por ordem de chegada. Por que isso? Porque dessa forma você vai ter dificuldade de controlar quem você está atendendo. E o que você não controla, você não consegue melhorar. Você não vai conseguir selecionar os clientes que você tem. Quer um exemplo? Facinho. Aqui. Imagina que o seu exame é R$ 150. Mas para um canil, você faz o exame a R$ 100. E você deixa a sua agenda livre por ordem de chegada. Vamos supor que cheguem 2 pacientes ao mesmo tempo. Chegou o canil a R$ 100 e um exame normal de 150. Quem você gostaria de atender primeiro? O que vai pagar melhor, não é verdade? Então, se você deixou aberto por ordem de chegada, se ele chegou um pouquinho antes, você vai precisar deixar o melhor cliente esperando para atender o pior. Nesse caso, o pior é por questão de pagar menos. E aí, a partir do momento que você cria a agenda, você controla isso. Você pode, inclusive, determinar horários específicos para atendimento desse canil que você tem o preço de R$ 100. Ah, canil, eu só atendo 5 horas da tarde, terça e quinta, por exemplo. Então, é só uma ideia, tá? Mas você só consegue fazer isso se você tem horário agendado. Então, evite ordem de chegada. Ficou claro isso? Agora, eu vou trazer mais algumas recomendações, e essas recomendações estão relacionadas a fatores internos, que diz respeito a você, e a fatores externos, que diz respeito aos seus clientes. Nós vamos ir nessas duas frentes, porque o nosso objetivo aqui é a eficiência, tratar todas elas. Então a gente vai assumir o que é de nossa responsabilidade e a gente vai tentar driblar o que não está na nossa responsabilidade, mas que a gente vai influenciar para a gente ter o menor índice de problemas possíveis. Vamos lá aos fatores internos. Primeira coisa, ter uma cultura. E eu vou dar um exemplo aqui. Porque a cultura faz com que as pessoas tenham comportamentos variados de acordo com a situação que ela está. Basta ela estar inserida naquele grupo, naquela comunidade. Vamos supor
que a Dona Maria, ela gosta muito de ir na igreja e ela gosta de futebol. Todo domingo de manhã, ela vai na igreja e ela senta, calma, canta, tranquila e tem um comportamento na igreja. Ela volta e 4 horas da tarde vai ter um jogo de futebol e ela senta. A Dona Maria, lá da igreja, quietinha, senta para assistir um jogo de futebol. Quando começa o jogo, ela começa a pular, a gritar, a xingar o juiz. E quem vê, parecem duas pessoas completamente diferentes. A Dona Maria que estava na igreja e a Dona Maria que estava vendo o jogo de futebol. O que acontece? A Dona Maria, ela tem um comportamento de acordo com a cultura de que ela está inserida. Dentro da igreja, a cultura é de silêncio, de todos estarem cantando, de todos estarem ouvindo o padre, o pastor, eu não sei qual é a sua religião, o intuito não é esse, tá? E enquanto que ela está vendo um jogo de futebol, o jogo de futebol ele gera isso, a agitação, que todo mundo fica gritando, todo mundo fica falando na orelha do juiz, coitado. E por que eu estou dizendo isso? Aonde não há regra, as pessoas fazem o que querem. Elas não seguem, não é verdade? Só que há uma regra por si só, ela não resolve nada. O que vai resolver? Atitudes, as ações, exemplos. Vai adiantar dizer para Dona Maria não xingar o juiz se ela vê todo mundo xingando o juiz? De forma alguma. Então, é o seguinte, primeiro mandamento: você quer que os seus clientes obedeçam aos seus horários e não se atrasem, não faltem, então respeite isso. Não atrase os seus clientes. Coloque a sua cultura de não atraso. Nossa, a doutora, o doutor fulano, eles não atrasam de jeito nenhum. Acho melhor você chegar até com 10 minutos de antecedência, tá? Porque você está imprimindo isso na comunidade que você está. Quer dizer, que comunidade seria essa? O seu mercado, da sua região. Então você vai passar a ser conhecido como um grande respeitador dos horários, tá? Esse é o primeiro fator interno. O segundo fator interno é você o quê? Você ter um método e ter um controle. Você precisa criar isso. As suas respostas a determinadas situações que você vai enfrentar no mercado, elas precisam ser racionais. Elas não podem ser emocionais. Porque se você não tem um método e um critério, vamos supor que um dia você teve uma noite maravilhosa, dormiu, descansou, conseguiu dormir cedo, acordou bem, tomou um excelente café da manhã e você está de bom humor. Aí um cliente chega, atrasa, tem a casa 20 minutos, 15 minutos, aí você, tudo bem, não tem problema não, eu faço o exame aqui para você, e você tem essa reação. Aí no outro dia, você teve uma noite péssima. Vai que você tem filho e o seu filho passou mal e ele chorou a noite toda, não deixou você dormir. Ou então você é alérgico ou alérgica e não conseguiu dormir de noite, ficou toda congestionada. Acordou super mal. Chega lá, o cliente atrasou 1 minuto, eu não atendo. Não atendo. Não, pede para remarcar, só amanhã. Você vai estar acabando tendo essas reações. Por que você vai fazer isso? Porque você não tem um método. Você não tem um passo a passo. É o seguinte, o cliente, eu vou respeitar um horário de tantos minutos. A partir de tantos minutos, ou ele vai ter que aguardar eu fazer o próximo, ou ele vai ter que reagendar. Cria isso. Cria esse método. E eu vou, inclusive, falar sobre método agora, sobre os fatores externos. Por quê? Nesse momento, você criou uma cultura onde respeita os seus horários.
de agendamento. Tem um método e tem um controle. Então, estamos aptos a atuar nas questões externas. Primeira coisa, defina um perímetro de atuação. Um raio, a região onde você vai atuar. Principalmente para volante, isso. Até onde você vai se deslocar para estar atendendo um cliente. Sabe por quê? Para quanto mais longe você for, quer dizer, quanto maior o raio seu de atuação, você até pode atingir mais clientes, porém você se torna menos disponível, porque você tem mais tempo de deslocamento. E o contrário ocorre. Se você diminui o seu perímetro de atuação, você se torna mais disponível para essa região. Por exemplo, imagina uma assistência técnica. Inclusive, isso acontece comigo aqui. Eu tenho equipamentos de ultrassom de uma determinada marca. Não vou ficar citando a marca aqui, porque o objetivo não é estar fazendo lobby em cima de marcas, porque nós queremos ser independentes em relação a isso, tá? Mas a gente tem uma determinada marca que não tem assistência técnica na região onde eu estou, no meu estado. Logo, para eu conseguir essa assistência técnica, quando um equipamento dá problema, eu preciso acionar ela de outro estado. Isso demora. Já teve situação de eu pegar o meu equipamento e ir para esse estado, para outro estado, né? Sair do meu estado para consertar o equipamento. Seria mais rápido e eu voltaria a trabalhar logo. E, recentemente, eu descobri que uma outra marca que é boa também está com uma assistência técnica no meu estado. O que eu acabei optando? Eu optei por comprar dessa outra marca, porque ele vai conseguir me atender mais rápido. Ele vai ter uma maior disponibilidade para mim. Então isso se aplica também para nós radiologistas que somos prestadores de serviço, principalmente volante. Esteja disponível em uma região. Concentre os exames em uma região, em um determinado horário. Eu não sei onde você está me ouvindo agora, mas analise isso. Eu tenho tal região, tem X clientes, nessa região eu vou ficar todos os dias de manhã. E a outra região, eu vou ficar todos os dias de tarde. E aí você comunica aos seus clientes sobre isso. Olha, vou estar disponível todos os dias aqui de manhã, tá? Então basta você entrar em contato, tal. Eles precisam saber disso, lógico, né? E isso vai te tornar mais produtivo. E mais, você vai conseguir atender muito melhor esses clientes. Houve uma época comigo, ainda dentro dessa sem critério, que eu não tinha uma gestão de agenda eficiente. Eu tinha horário na agenda e existia alguns clientes que eles ficavam a cerca de 1h30 de onde eu trabalho. Só que eu tinha que pegar rodovia. E essa rodovia é a BR-101 e ela tem um alto índice de acidente. Era o tempo inteiro com um carro batido. Aí eu estava correndo sempre 2 riscos aí para ir atender. Eu estar envolvido em um acidente e o segundo risco é eu pegar um acidente e ficar lá com o carro parado, sei lá quantas horas. 1 hora, 2 horas. Que a rodovia fecha, dependendo do acidente. Então, mesmo estando correndo esses riscos, eu pagava para ver. Não, eu vou lá rapidinho. Aí eu ia lá, fazia um exame, tinha o meu custo operacional lá em cima. E frequentemente, enquanto eu estava lá, alguém me ligava da região que eu estava. Eu não posso ir agora. Pode fazer de tarde? Às vezes dava certo, às vezes não dava. Mas o fato é que, enquanto eu me deslocava para uma região muito distante, eu deixava descoberto uma região que eu estava interessado. E, inclusive, dava oportunidade para
para concorrentes estarem pegando esses exames. Eles estavam mais disponíveis. Eles não iam nessa região tão longe. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter clareza disso. E, inclusive, você começa a ter algumas reações que você são até inconscientes. Então, você chega num cliente desse para fazer um exame, aí você faz um exame, fala, nossa, olha, é muito longe, né? Tal, vamos, tá difícil para eu atender você. Aí o cliente fica olhando assim. Mas eu não falava isso para deixar de atender, mas eu acabava transparecendo para ele que estava sendo uma coisa ruim indo lá atendê-lo, porque estava longe, distante, estava dando os efeitos. Onde, nesse caso, o ideal é assume os riscos e vai ter um alto custo para fazer esse exame, ou você não vai. É simples assim. Ou então faz um combinado para ir. Olha, eu vou atender, mas você tem que ter pelo menos X exame, 4 exames, 5 exames, não sei quantos. Mas tem que ter no mínimo tanto. Que aí vai compensar o tempo que eu vou estar indo e fora o que eu estou podendo estar perdendo aqui. Então, essa é uma sugestão que eu faço para quem vai para longas distâncias, tá bom? Então, definindo o perímetro de atuação, concentrar regiões e horários. E aí, eu vou dar uma dica aqui, tá? Para exames domicílio. Deixe os exames a domicílio mais para o final do dia, para o final do expediente. Por que isso? Porque o exame de domicílio, ele demora mais tempo. Você não está acostumado, você nunca foi naquele condomínio que é o exame. Você não sabe nem aonde é a entrada desse condomínio. Você não sabe aonde vai estacionar seu carro. O condomínio pode ser gigante e você ter que andar um pedação para ir lá até chegar ao apartamento para fazer. Não sabe das condições do apartamento e nem da reação do seu paciente. Então, deixa os horários de domicílio para o final do dia. E os horários nobres seu, deixa disponível para os seus clientes, os normais, os clínicos, os hospitais, os consultórios. Isso dá muito certo. E não esqueça, tá? Não esqueça, eu estou falando de agenda aqui, mas eu já vou aproveitar o gancho. Não se esqueça que esse exame de domicílio ele tem que custar mais. No mínimo 50% a mais do que você cobra. Porque o exame domicílio ele tem um maior valor agregado. Por quê? Porque ele é um exame que traz mais conforto para o cliente, não é verdade? Então, conforto é valor agregado. Então, os clientes já esperam pagar por isso. Então, não deixe de cobrar mais nos exames de domicílio. Tá bom? Fixo. Para quem trabalha com fixo, minha sugestão é que você tenha uma agenda de um intervalo de, no mínimo, de 30 em 30 minutos. Isso vale tanto para raio-x quanto para ultrassom, tá? Mesmo o seu raio-x, a não ser que o seu raio-x seja DR. Se for um DR e você é fixo, é muito rápido fazer o exame. Então você pode até dar uma encurtada nisso, trazer para 20 minutos, tá? 15 até. Mas, de um modo geral, uma agenda de um intervalo de 30 em 30 minutos, ela é uma agenda boa. Por quê? Ah, eu consigo fazer em menos tempo, tal. A gente vai acabar falando, sabe o quê? Sobre encaixes. Porque até então a gente está assim, querendo se organizar, né? Atender mais, evitar atrasos, evitar faltas. E os encaixes? Aqueles que aparecem de repente, no meio da sua agenda, e você tem que colocar ele ali de alguma forma. Seja porque é uma emergência, seja porque é um cliente que você está querendo captar, seja porque é um cliente muito bom que você não quer furar. E aí? Aí é o seguinte, você não tem método e controle? Segue o método. O que é o método? Quem é o atendimento prioritário? Agendados. Segue o método. Primeiro você vai fazer os agendados. O encaixe, você vai conversar com esse paciente, com esse cliente, e vai expor para ele a situação. Olha, o seu encaixe. Isso significa que você vai precisar esperar um pouco e eu vou fazer você de um intervalo de um exame agendado e outro.
Porém, aí olha isso. Porém, se você estiver com horário apertado, não tiver a possibilidade de esperar, eu sugiro que você agende esse exame. Nesse momento, você vai estar passando para o seu cliente a possibilidade dele fazer uma escolha. E eu sei que isso vai parecer que você está perdendo o exame, mas na verdade você não está. Você está ganhando a confiança do seu cliente. Porque vamos supor que o seu cliente tenha que esperar 1 hora. Será que ele sabe que vai esperar 1 hora? Será que ele quer? Será que ele está disposto? O efeito de um cliente esperando 1 hora, sem saber e sem querer estar ali esperando, para fazer o seu atendimento, faz com que a experiência do seu serviço seja muito ruim. Você pode fazer o melhor exame do mundo. Ele vai só lembrar que ficou lá 1 hora esperando você. Quando você passa a opção para ele, é ele que escolhe. É ele que escolhe. Não, eu quero esperar. Ele vai lá esperar tranquilamente. É a opção dele. Não, eu não quero esperar. Você tem que ficar em paz com isso. Porque muito provavelmente, esse cliente, ele vai te procurar depois. Porque ele vai, nossa, ele foi tão honesto comigo. Caramba, ele já me falou. Então isso é uma antecipação. Isso vai aumentar demais a sua credibilidade. Porque isso é profissionalismo. Você ter uma gestão de agenda mostra profissionalismo. É isso que os nossos clientes no mercado esperam de nós. Esse tipo de comportamento. Se você gostou de todas essas informações que eu passei, curte esse vídeo, deixa seus comentários aqui e se inscreve no nosso canal. Além disso, nós temos nossas redes sociais. Vocês podem nos seguir clicando no link que vai estar aqui abaixo do Instagram e do Telegram. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, porém uma versão mais melhorada, menos poluída. As coisas ficam mais organizadas lá. E lá nós postamos uns conteúdos exclusivos. Eu sugiro muito que você entre no nosso canal do Telegram. Além disso, das nossas redes sociais, nós também temos um e-book 100% gratuito para você baixar ele agora, contendo 11 fundamentos que vão fazer você crescer e lucrar muito dentro da área da imagem veterinária. Esse e-book ele vai lá para o seu e-mail. Vem aqui na descrição do vídeo, clica lá e baixa esse e-book. Até o próximo vídeo.